Fala, galerinha, beleza? Nessa gravação aqui a gente vai estar resolvendo a prova do Colégio Militar de Manaus 2018-2019, as primeiras 7 questões, beleza? Então vamos lá. Item 1. Em um experimento no Colégio Militar de Manaus, o professor de ciências solicita que os alunos encham dois recipientes vazios com água, um azul e o outro vermelho. O recipiente azul pesa 727 gramas e o vermelho pesa 359 gramas. Os alunos devem distribuir nos dois recipientes um total de 2,5 litros de água, de modo que ambos fiquem com o mesmo peso, recipiente mais a água. Considerando que 1 litro de água tem um peso de 1 quilograma, qual a quantidade de água que os alunos devem colocar no recipiente azul e no recipiente vermelho, respectivamente? Então, bora lá, galera. Aqui essa imagem, ela ilustra bem o que foi dito no enunciado, né? A gente vai ter dois recipientes, um azul e um vermelho. E no enunciado ele diz que o azul ele tem a massa de 727 gramas e o vermelho tem a massa de 359 gramas. E aqui ao lado a gente tem essa garrafa, né, de 2,5 litros de água. E a gente vai ter que distribuir essa água de modo que os dois recipientes, ou seja, o peso do recipiente azul mais a água que a gente colocar nele tem que ser igual ao peso do recipiente vermelho mais a água que a gente colocar nele. Beleza? Então, ó, essa igualdade já nos revela que a gente tem que fazer uma equação, né? Ó, a equação, a primeira coisa que a gente coloca é o sinal de igualdade aqui, né? E o que que a gente pode concluir? Se eu vir aqui e destinar uma quantidade de água X para o recipiente azul, a quantidade de água para o recipiente vermelho, em termos de volume, vai ser 2,5, né, litros menos X. Beleza? Mas é bom a gente já transformar isso aqui para massa, tá? Ó, ele nos fala no enunciado, nem precisava, né? Mas a densidade da água, ela é de 1 quilograma por litro. Ou seja, 1 litro corresponde a 1 quilograma. Então, 2,5 litros vão corresponder a 2,5 quilogramas. Só que 1 quilograma equivale a 1.000 gramas, beleza? Então, 2,5 quilogramas valem 2.500 gramas, beleza? Então, vamos lá. Então, ó, o que a gente pode agora fazer? Como a massa dos recipientes foi dada em gramas, e as alternativas também trabalham com a unidade de medida gramas, a gente já vai utilizar aqui, ó, essa massa de água em gramas. Então, isso aqui, a massa de água é de 2.500 gramas. Então, beleza, ó. Representando aqui, ó, a quantidade de água em massa que eu colocar no recipiente azul. Se eu chamar de X, a quantidade de água em massa em gramas para o recipiente vermelho vai ser 2.500 gramas menos X. Agora é só a gente montar essa equação, né? 727 gramas, que é a massa do recipiente azul, mais X, que é a quantidade de água em gramas que eu destinei ao recipiente azul, tem que ser igual a 359 gramas, a massa do recipiente vermelho, mais 2.500 menos X, que é a quantidade de água restante, né? Beleza? Então, ó, se eu somar x aqui, ó, os dois lados da equação, ó, mais x, esse x aqui negativo cancela com esse x positivo e aqui a gente fica com 2x, né? 2x mais 727 é igual a 2.500 mais 359 vai dar 2.859. Então, agora a gente subtrair, né? 2x vai ser igual a 2.859 menos 727. Fazendo essa subtração, 9 menos 7 vai dar 2, 5 menos 2 vai dar 3, 8 menos 7 vai dar 1, e aqui 2 menos 0 dá 2, né? Então, 2x é igual a 2.132. Portanto, x vai ser
2.132 sobre 2. 2.132 dividido por 2, 2.000 dividido por 2 dá 1.000. 100 dividido por 2 dá 50. E 32 dividido por 2 dá 16. Então, vou ter 1.000 mais 50 mais 16, ou seja, essa divisão aqui vai dar 1.066. 1.066 gramas. Beleza? Só que 1.066 gramas é o X. O X foi a quantidade de água em gramas que eu destinei para o recipiente azul. Beleza? Então, aqui, ó, a quantidade de água em gramas para o recipiente azul foi de 1.066 gramas. E a gente lembra que a quantidade de água em massa em gramas para o vermelho é igual à quantidade de água total menos a água destinada para o recipiente azul, ou seja, 2.500 menos X. 2.500 menos 1.066 vai dar aí 1.434 gramas para o recipiente vermelho. Desta forma, 2,5 litros de água vão ser divididos entre os dois recipientes e no final da distribuição, os recipientes mais a água vão aí ter o mesmo peso, beleza? Portanto, aí, a alternativa que contempla isso é a alternativa C. Joia? Vamos agora para o item 2. Em uma competição de atletismo realizada no Colégio Militar de Manaus, 4 atletas do segmento feminino disputavam a final dos 800 metros. No momento exato em que uma dessas atletas completou a prova, as distâncias percorridas pelas outras competidoras foram marcadas em um placar. Sabendo-se que, no instante em que a vencedora passou a linha de chegada, as demais estavam em pontos distintos da prova, e considerando que a largada foi igual para todas, podemos afirmar, baseados no placar abaixo, que... Bom, vamos lá. Aqui ele fala, né, que a vencedora da corrida, né, a que completou a prova primeiro, assim que ela completou, a distância das outras competidoras foi marcada, né? Aqui a gente pode ver que quem completou a prova foi a Bruna, porque ela completou 8/8 da prova. 8/8 da prova é a mesma coisa que o inteiro, então ela completou a corrida inteira, ela foi a primeira colocada, beleza? Ela correu os 800 metros. E aí a gente tem aí representações decimais, né, e representações também em fração, né, das distâncias percorridas pelas outras competidoras. Beleza, aqui a gente tem, ó, 0,4, ó, pela Luísa. 0,4 é a mesma coisa que 4 décimos, ok? E isso a gente tem que fazer 4 décimos de 800. O D na matemática representa vezes, então 4 décimos vezes 800. 800 dividido por 10, aqui vai dar 80, e 4 vezes 80 vai dar 320. Então a Luísa, ela percorreu 320 metros da prova. Vamos lá. A Bruna, ela percorreu 8/8, ou seja, ela percorreu os 800 metros da prova, né? Primeiro. E aqui a gente usa o mesmo raciocínio. 12 sobre 25 de 800, vezes 800. A gente tem que fazer agora 800 dividido por 25. Mas a gente pode facilitar essa divisão, né? 100 dividido por 25 é fácil. 100 dividido por 25 dá 4. 4 vezes 25 dá 100. Então, 800, que é 8 vezes maior que 100, vai dar um quociente 8 vezes maior. Ou seja, 100 dividido por 25 é 4. E 800 dividido por 25 vai ser 8 vezes 4. Então, 800 dividido por 25 vai ser 32. Agora é só a gente fazer 32 vezes 12. Vamos fazer aí a continha mesmo, né? 32 vezes 12. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 3, 3. Beleza? Então aí vai dar 384 metros para Eduarda. Show? Por fim, vamos a Antônia. Antônia está em representação decimal, né? Ela percorreu 0,65 da prova. 0,65, para ficar mais fácil, a gente pode transformar isso aqui para uma fração, né? 0,65 é a mesma coisa que 65 sobre 100.
65 sobre 100, ou seja, como a gente tem uma fração com o denominador valendo 100, isso é a mesma coisa que 65%. Ok? Aí agora a gente fazer 65 sobre 100 vezes 800. Dividindo aqui, ó, isso é a mesma coisa que 65 vezes 8. 65 vezes 8. 8 vezes 5, 40. Vamos 4. 8 vezes 6, 48. Com 4, 52. Portanto, aí a Antônia correu 520 metros. Beleza? Deixa eu escrever ao lado aqui. Percorreu aí 520 metros. Agora, como a gente já sabe as distâncias percorridas pelas competidoras, vamos julgar as alternativas. Ó, Luísa está 400 metros à frente de Bruna. Essa alternativa aqui, ela é errada, né? Absurdamente errada, porque Bruna completou a prova. Ela percorreu os 800 metros e a Luísa percorreu apenas 320. Então, a Luísa não está 400 metros à frente da Bruna. Eduarda está a 164 metros à frente de Luísa. Bom, vamos aqui. Eduarda, percorreu 384 metros e falou que está a 164 metros à frente de Luísa. A Luísa percorreu 320. Então, na verdade, a Eduarda está a 64 metros à frente da Luísa, não 164. Alternativa C. Luísa está a 120 metros à frente de Antônia. Bom, na verdade, quem está à frente? A Antônia está à frente da Luísa, não a Luísa à frente da Antônia. A Antônia percorreu 520 e a Luísa 320. Então, a Antônia está a 200 metros à frente da Luísa. Então, a alternativa C também é incorreta. Antônia está a 200 metros à frente de Eduarda. Bom, para que a Antônia estivesse 200 metros, Antônia que percorreu 520 metros, para que ela estivesse 200 metros à frente de Eduarda, a Eduarda teria que ter percorrido a mesma distância da Luísa, 320. E ela percorreu mais, ela percorreu 384. Portanto, a D também está errada. Restando aí apenas a alternativa E, mas vamos ver o valor lógico dela, se é verdadeiro também, para ver se a questão não deveria ser anulada, né? Vamos lá. Bruna está a 280 metros à frente de Antônia. Bom, vamos ver. A Bruna percorreu os 800 metros e a Antônia percorreu 520. Se a gente fizer 800 menos 520, esse 8 aqui a gente pode emprestar uma unidade, né? Para esse zero vai ficar 10, 0 menos 0 dá 0, 10 menos 2 dá 8 e 7 menos 5 dá 2. Então, opa, dá os 280 metros referidos na alternativa. Portanto, a letra E é a correta. Beleza? Vamos agora para o item 3. Maria Clara. Só conferir uma coisa aqui, galera. Beleza. Item 3. Maria Clara tem um aquário com água. Em um determinado dia, ela resolveu fazer um experimento com um aquário e um objeto. Marcou com um pincel no aquário a altura que se encontra o nível da água. E, em seguida, colocou o objeto no aquário, notando um aumento na altura do nível da água. Sabendo que a base do aquário mede 50 centímetros por 130 centímetros e que o nível da água subiu 35 milímetros após colocar o objeto, o volume do objeto utilizado por Maria Clara é de... Bom, vamos lá. Vamos abstrair aqui os principais dados do exercício. Ele falou que tem 50 centímetros por 130 centímetros. A altura não nos é dada, mas a gente não precisa da altura inicial. Assim que ela colocar o objeto aqui, ó, na água, a gente vai ter uma alteração aqui da altura, beleza? Chamar aí de ΔH. Essa variação da altura, multiplicada pela base aqui do aquário, ela vai representar o volume do objeto. Porque o volume do objeto, dois corpos, eles não ocupam o mesmo lugar no espaço. Ou seja, o volume do objeto vai ser o volume que houve na variação do volume do aquário, beleza? A variação do volume do aquário a gente vai calcular fazendo o produto de 130, né, por 50, que é a base do aquário, vezes a variação da altura. Então, a gente não precisa da altura inicial, muito menos da altura final. A gente só precisa da variação da altura. E a variação da altura ele nos deu, ó. Ele fala que é de 35 milímetros. Então, é só a gente fazer esse produto, ó. 50
vezes 130 vezes os 35 milímetros, que em centímetros ficariam 3,5 centímetros, né? Porque aqui, ó, deixa eu colocar aqui, né? Milímetro, centímetro, decímetro. De milímetro para centímetro, eu divido por 10. E de centímetro para decímetro, eu divido por 10 novamente. Como aqui, ó, todas as alternativas estão utilizando decímetro, né? O volume decímetro cúbico. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai transformar todas essas unidades aqui que ele deu para a gente, né? Deu 2 em centímetros e 1 em milímetro. Eu já transformei em milímetro para centímetro, né? Dividir por 10 aqui, ó. Então, o que que a gente tem que fazer? Tem que dividir por 10 novamente. Os 50 centímetros correspondem a, dividindo por 10, 5 decímetros. Os 130 centímetros correspondem a, dividindo por 10, 13 decímetros. E os 3,5 centímetros correspondem a, dividindo por 10, 0,35 decímetros. Agora é só a gente fazer esse produto. 5 vezes 13 vezes 0,35. Beleza? 5 vezes 13 vai dar aí 65. 5 vezes 13 vai dar 5 vezes 10, 50. E 5 vezes 3, 15. 50 mais 15, 65. Agora a gente só fazer 0,35 vezes 65. Com isso, a gente já vai achar o volume em decímetros cúbicos e a gente já vai poder julgar as alternativas. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 6, 30. Com 2, 32. Beleza. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 6, 18. E 1, 19. Então aí, 195. E a gente sabe que a gente vai ter que colocar dois números após a vírgula, por conta desse 0,35 aqui. Tem dois números após a vírgula. Então aqui embaixo 5, 5 com mais 2, 7, 9 com mais 3, 12, vai 1, e aqui 2, né? Então aí, dois números após a vírgula, a gente coloca a vírgula aqui no meio, 22,75 decímetros cúbicos. Portanto aí, a alternativa A é a correta, beleza? Vamos agora para o item 4. Bia pretende revestir um salão de jogos retangular com um piso tipo xadrez, conforme a figura abaixo. Para isso, serão usadas peças quadradas de cerâmicas brancas e azuis com as mesmas medidas. Sabendo que o perímetro do retângulo é de 1.440 centímetros, a soma das áreas das cerâmicas azuis utilizadas no piso é de... Vamos lá, essa questão é mais legal. Primeira coisa que ele usa aqui, ó, uma definição. Ó. Definição que a gente tem que saber, definição de perímetro. O perímetro, que é representado por 2P, ele corresponde à soma das medidas dos lados, tá? Então, ó, o que que ele quer dizer? Esse lado aqui, ó, X, não, vou representar por L, né? Essa largura L aqui, esse comprimento aqui, que também está aqui, e essa largura aqui, a soma, né, de todos os lados desse retângulo é igual a 1.440 centímetros. Só que esse retângulo, ó, ele é formado pelas cerâmicas brancas e azuis. Então, ó, e essas cerâmicas brancas e azuis, elas têm a mesma medida, tá? E elas são quadradas, ou seja, é da definição dos quadrados que os quadrados eles possuem os lados de mesma medida. Ou seja, esse lado aqui, ó, Lzinho, é igual a esse lado aqui, Lzinho, beleza? Aqui da cerâmica branca, que é igual a da cerâmica azul, joia? Então, ó, se a gente contar, ó, a gente vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, beleza? Aqui a gente tem 9 lados de cada quadradinho, concordam? E aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 lados. 15 lados de cada cerâmica.
Então, aqui a gente vai ter 15 lados também. E aqui a gente vai ter 9 lados. Então, ó, agora a gente consegue descobrir o lado de cada cerâmica. Por quê? Porque ele falou que o perímetro é 1440. E o perímetro vai corresponder a essa soma aqui, ó. 1440 centímetros, né? 1440 vai ser igual a 15 lados, mais 15 lados, mais 9 lados, mais 9 lados. Então, ó, 1440 vai ser igual a 15 mais 15, 30. 9 mais 9, 18. Então, 1440 é igual a 48 lados. Então, o lado da cerâmica é 1440 dividido por 48. Beleza? Fazendo essa divisão, a gente vai descobrir a medida do lado da cerâmica. Vamos lá. 1440 por 48. 48 vezes 3. 3 vezes 40 vai dar 120. E 3 vezes 8 dá 24. 120 mais 24, 144. Opa! Então, pegando esse 144 aqui, ó. 3 vezes 48 vai dar 144. Então, aqui abaixo o zero. Como esse zero aqui que está aqui, ele abaixa, ele vem para cá também. Então, a medida do lado da cerâmica é de 30 centímetros. Beleza? E o enunciado nos pede, ó, a soma das cerâmicas azuis utilizadas no piso. Beleza? Ó, vamos lá. Qual que é a sacada aqui? Deixa eu colocar aqui, né? O lado da cerâmica é de 30 centímetros. Ó, o que vocês podem ver aqui, ó? Primeiro, vamos ver o seguinte. Lembra que aqui tem 9 lados, né? Ou seja, aqui tem 9 cerâmicas aqui na largura. E aqui a gente colocou, a gente lembra também que tem 15 cerâmicas no comprimento. Aqui era 9, aqui era 15. Fazendo esse produto, a gente vai descobrir a quantidade total de cerâmicas utilizadas. 9 vezes 15. 9 vezes 10 é 90. E 9 vezes 5 é 45. Então, 90 mais 45 vai dar aí 135 cerâmicas para formar esse piso retangular. Então, tem 135 cerâmicas e ele quer pra gente, e ele pediu para a gente a soma das cerâmicas azuis. Em vez da gente contar quantas azuis tem um método mais prático, ó, por observação, que a gente identifica um padrão. Opa, ó, vamos lá. Aqui, ó, se a gente observar, ó, cada coluna aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 brancas, a primeira coluna, e 4 azuis intercalando as brancas, concordam? Então, ó, quando as extremidades são brancas, quando as extremidades são de uma mesma cor, essa cor das extremidades vai ter uma cerâmica a mais. Por exemplo, aqui tem 5 brancas e 4 azuis. Depois, ó, quando é o azul na extremidade, ó, vai ter 5 azuis e 4 brancas. Beleza? Então, ó, se a gente pegar aqui, ó, de 2 em 2, ó, aqui, ó, branco na extremidade e azul na extremidade. De 2 em 2, a gente vai ter a mesma quantidade de cerâmicas brancas e azuis, ó. Porque aqui tinha branco na extremidade, agora aqui já tem azul na extremidade. Então, na primeira coluna aqui tinha uma branca a mais, só que agora na segunda coluna, que o azul na extremidade, tem uma azul a mais, portanto, igualou a quantidade de cerâmicas brancas e azuis. Então, se a gente vê, ó, se a gente juntar branca e azul nessa ordem, vai ter a mesma quantidade de cerâmicas brancas e azuis. Então, branca, azul, branca, azul, branca, azul, branca, azul, tá dando a mesma quantidade, ó, até aqui. Branca, azul, branca, azul. E, ó, até aqui, ó, branca, azul. Terminou com branca, azul. Se parasse aqui, ó, nessa linha aqui que eu tracejei, teria a mesma quantidade de cerâmicas brancas e azuis. Só que ele termina com uma última coluna aqui, ó, que tem duas brancas nas extremidades.
Então, você vê que aqui no início, ó, começou com duas brancas nas extremidades e terminou com duas brancas nas extremidades. Como a gente já viu, ó, quando a extremidade é de uma mesma cor, a cor representada, ela vai ter uma cerâmica a mais. Então, aqui tem 5 brancas e 4 azuis. A gente conclui que desse piso retangular inteiro tem uma cerâmica branca a mais. Beleza? Então, ó, das 135 cerâmicas, a gente sabe que X mais 1 são brancas e X são azuis. Beleza? Então, ó, porque tem uma branca a mais, a gente acabou de concluir isso. Então, 135 é igual a 2x mais 1, sendo x a quantidade de azuis. Então, 2x é igual a 134, x é igual a 67. Então, tem 67 cerâmicas azuis. E a gente já viu que o lado da cerâmica é de 30 centímetros. 30 vezes 30 vai dar 900. Então, a gente fazer 67 vezes 900. Beleza? Vamos lá? 67 vezes 900. Isso é a mesma coisa que fazer 9 vezes 6.700. 9 vezes 0 dá 0, 9 vezes 0 dá 0, 9 vezes 7 vai dar 63, vão 6. 9 vezes 6, 54. 54 mais 6, 61. Então, a gente tem aí, ó, 61.300 centímetros quadrados de cerâmicas azuis. Opa, será que fiz errado? Não, 60 mil, desculpa. 9 vezes 6, 54. Com mais 6, 60. 60.300 centímetros quadrados de cerâmicas azuis. Portanto, aí a letra C é a correta. Joia? Vamos agora para o item 5. A vida no planeta Terra surgiu há cerca de 4 bilhões e 600 milhões de anos, mas os primeiros ancestrais dos seres humanos só apareceram há aproximadamente 4 milhões de anos. O Homo habilis, outro ancestral, surgiu há cerca de 2 milhões e 300 mil anos, e o nosso ancestral mais direto, o Homo erectus, apareceu há apenas 1 milhão e 800 mil anos. Já nós, que somos o Homo sapiens, surgimos entre 401 mil e 100 mil anos atrás. Veja como essa experiência, como nossa existência é recente na Terra. Considerando que nós, Homo sapiens, tenhamos surgido há 400 mil anos atrás, ó, ele deu um intervalo aqui, ó, e ele falou para a gente considerar que a gente surgiu há 400 mil anos atrás. A diferença em anos entre o surgimento da vida no planeta Terra. Ele falou, ó, que a vida surgiu há 4 bilhões e 600 milhões de anos. A diferença em anos entre o surgimento da vida no planeta Terra e o nosso surgimento é um numeral cujo algarismo de menor valor absoluto, ó, vai dar um resultado, né? E ele quer saber qual algarismo desse resultado tem o menor valor absoluto. E esse algarismo não pode ser o zero, tem que ser diferente de zero. Então, a gente fazer essa subtração, ó. A gente vai fazer 4 bilhões e 600 milhões. 1 bilhão é 10 elevado a nona, tá? Então, são 9 zeros. Então, a gente faz 4 bilhões e 600 milhões de anos. Só que 1 milhão é 10 elevado a sexta. Então, o número vai ser isso aqui, ó. Beleza? Ó, vocês podem ver aqui, ó, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, beleza? 9 ordens de números, né? E o 4 aqui, porque é 4 vezes 4 bilhões, né? Aqui a gente tem os 600 milhões, beleza. Esse é o número. Isso menos, e ele falou que a gente surgiu há 400 mil. 400 mil, ó, tá bem aqui, ó. 400 mil. Aí agora é só a gente fazer essa diferença. Bom, a gente vai ter que emprestar uma unidade, esse 6 vai passar a valer 5. Aqui vai ficar 10, só que vai emprestar uma unidade, vai ficar 9. Aqui vai ficar 10, emprestando uma unidade, vai ficar 9. E aqui vai emprestar uma unidade, e agora a gente já pode fazer essa subtração. 0 menos 0, né?
Aqui vai dar tudo zero. 10 menos 4 vai dar 6. 9 menos 0 vai dar 9. 9, 5 e 4. Então, a gente tem aí como resultado 4 bilhões, 599 milhões e 600 mil como resultado dessa diferença. E ele pediu para a gente, ó, o algarismo de menor valor absoluto, diferente de zero. Bom, o algarismo de menor valor absoluto diferente de zero é o 4. E o 4, ele está na unidade de bilhão, né? Então, aí, alternativa correta, letra E. Show? Vamos agora para o item 6, penúltima questão. Na loja onde Pedro trabalha, um levantamento indicou que, na primeira semana do mês de junho de 2018, foi vendido um lote de camisas da seleção brasileira. Sabendo que 3/7 do lote eram da cor azul e 212 unidades desse lote eram amarelas, quantas camisas azuis foram vendidas nessa loja na referida semana? Vamos lá. Então, aqui que ele fala aqui de dado importante, né? Ele fala aqui, ó, ele pergunta, ó, quantas camisas azuis foram vendidas nessa loja na primeira semana de junho, né? Primeira semana do mês de junho, na referida semana. Ele falou que 3/7 desse lote eram de cor azul e 212 unidades desse lote eram amarelas. Ora, se 3/7 eram azuis, o restante eram amarelas. Então, 4/7 eram amarelas. Só que ele nos fala a quantidade de amarelas. Ele fala que são 212 unidades. Com isso, ó, a gente conclui, ó, que 4/7 da quantidade total de camisetas, tá? Vou chamar de X a quantidade total de camisetas. 4/7 de X é igual a 212. Opa, 212. Se a gente dividir por 4, 212 dividido por 4, a gente vai achar 1/7. Achando 1/7, é só a gente multiplicar por 7 novamente, que a gente vai ter aí a quantidade total de camisetas vendidas, beleza? Então, a gente faz 212 dividido por 4. 200 dividido por 4 vai dar 50. 12 dividido por 4 dá 3. Então, 212 dividido por 4 vai dar 53. 53 corresponde a 1/7 das camisas. Então, multiplicando por 7, é só a gente fazer 7 vezes 53, a gente vai achar o total de camisas vendidas na primeira semana do mês de junho, que é o que nos foi perguntado no enunciado. 7 vezes 3, 21, vão 2. 7 vezes 5, 35, com 2, 37. Então, aí, ó, 371 camisetas foram vendidas aí na primeira semana do mês de junho. Alternativa C. Vamos agora para o item 7, última questão. Considera o cubo uma unidade. Dividindo a unidade em 1000 partes iguais, onde cada uma das partes representa 1/1000 da unidade, temos. Beleza. Então, o cubo aqui, ó, ele vale 1 unidade. E agora, ele dividiu esse cubo de 1 unidade em 1000 partes. Ou seja, pegando aqui, ó, um cubinho desse aqui, ele vale, pegando aqui um cubinho, ó, ele vale 1/1000 da unidade. Beleza? Ele vale 1/1000. Deixa eu representar aqui maior. Representar aqui maior, aqui, ó, ele vale 1/1000. Sabendo-se disso, determine a representação decimal das figuras abaixo, no que diz respeito à parte amarela. Bom, aqui na primeira, né, a gente tem o cubo inteiro pintado, né, de amarelo. Então, ele vale 1 unidade. E aqui, ó, cada cubinho desse aqui pintado em amarelo, ele representa 1/1000 do cubinho. Então, é só a gente achar a quantidade de cubinhos amarelos e dividir isso por 1000, beleza? Porque cada cubinho vale 1/1000. Se a gente pegar aqui, ó, essa fileira toda aqui, ó,
a gente vê que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cubinhos, 10 por 10. Ou seja, essa fileira toda aqui, ó, que eu contornei em preto, ela tem 100 cubinhos. E aí sobra esses aqui, ó. Sobra esses aqui, ó. Beleza? Então, ó, é só a gente pegar e contar, né? Vamos lá. Vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí mais uma fileira dessa vai ter 10 também, né? 20. E mais os 4 aqui que sobraram, né? Ou seja, 24. Então aqui, ó, 24. Então a gente vai ter 100 mais 24. 100 mais 24 vai dar 124. 124 dividido por 1.000, porque cada cubinho vale 1 milésimo, vai dar 0,124. Então a gente vai ter em amarelo uma unidade desse cubão aqui, né? 1 mais 0,124. Isso vai dar 1,124. Portanto, aí a alternativa B é a correta. Beleza? Então é isso. Sim, dada aí a correção das 7 questões da prova CNM 2018-2019. Deixa eu encerrar aqui.